Bom, dando continuação, agora nós vamos tratar sobre a próxima unidade temática que consta lá na BNCC, na nossa área de educação física, que é a ginástica. E também a gente vai falar um pouquinho das artes circenses. Bom, as ginásticas, elas são técnicas de trabalho corporal que, de modo geral, assumem um caráter individualizado com finalidades diversas. Bom, a gente tem que, sempre estar lembrando que hoje o nome ginástica ele é um termo mais amplo que carrega mais significados do que ele tinha na época em que ele foi utilizado lá atrás, quando nós falamos sobre as abordagens, as tendências, né? Onde a tendência higienista, o próprio militarismo utilizou a ginástica de um modo diferente de como ela é vista hoje, né? Ela sofreu grandes mudanças e isso é importante a gente estar sempre lembrando para não fazer confusão. E a ginástica, segundo a BNCC, ela é uma unidade temática que ela traz, né, uma proposta, né, de práticas como formas de organização e significados muito diferentes, o que leva à necessidade de explicitar a classificação que eles adotam, né? Que são três: a ginástica geral, a ginástica de condicionamento físico e as ginásticas de conscientização corporal. Bom, entre as características que a ginástica ela carrega hoje estão as técnicas de trabalho corporal com finalidades diversas. Bom, aqui as finalidades elas sugerem classificação da mesma e não é necessário que seja feita com o uso ou de aparelhos. Elas podem acontecer com o uso de aparelhos, mas elas também podem ocorrer sem o uso de aparelhos e podem apresentar a finalidade de condicionamento físico, competição, demonstração, laboral, ser uma ginástica terapêutica, alternativa, entre outras. Algumas dessas práticas que constituem o grupo, né? Esse grupo de conscientização corporal, eles trazem práticas corporais milenares, né? Que carregam consigo uma cultura oriental. E a BNCC, como eu já disse antes, ela classifica em ginástica geral, condicionamento físico e conscientização corporal. Agora a gente vai estar falando sobre cada uma delas. Bom, a ginástica geral, ela também é conhecida como ginástica para todos, reúne as práticas corporais que têm como elemento organizador a exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, a interação social, o compartilhamento do aprendizado e a não competitividade. Bom, elas podem ser constituídas, né, de exercícios no solo, no ar, como saltos, em aparelhos, né, como aparelhos como trapézio, a corda, a fita elástica, e também essa ginástica ela pode acontecer, né, pode ser feita de maneira individual ou coletiva, e combinam a isso um conjunto bem variado, né, que pode apresentar ali piruetas, rolamentos, paradas de mão, pontes, pirâmides humanas, entre outras. E elas também integram práticas denominadas jogo de malabar ou malabarismo. Isso tudo é o que a BNCC traz para a gente, tá? Como conceito de ginástica geral. Agora, falando sobre a ginástica de condicionamento físico, ela caracteriza-se pela exercitação corporal, que é de forma orientada e tem como intenção a melhoria do rendimento, a aquisição e a manutenção do condicionamento físico individual e também a modificação da composição corporal. Geralmente,
esse tipo de ginástica é organizado em sessões planejadas e apresentam movimentos repetidos, né? E tem uma frequência, uma intensidade, um volume bem definido. E elas podem ser orientadas por população específica, pode ser feito ginásticas específicas para idoso, ginástica específica para as pessoas que pretendem emagrecer, ginásticas para gestantes, e também elas podem estar atreladas a situações ambientais determinadas, né? Como é o caso das ginásticas que ocorrem dentro do ambiente de trabalho, as ginásticas laborais. Agora, falando da ginástica de conscientização corporal, aqui reúnem práticas que empregam movimentos suaves e lentos, e tal recorrência, ela tende a trabalhar com a melhora da postura, a conscientização de exercícios respiratórios, e ela é voltada para uma obtenção de uma melhor percepção sobre o indivíduo e o seu corpo. Algumas dessas práticas, elas constituem, né, como eu já tinha dito antes, de grupos de práticas corporais milenares da cultura oriental. Agora, falando aqui como essas ginásticas, né, elas são trabalhadas durante os anos iniciais do ensino fundamental, e também em seguida a gente vai falar sobre os anos finais, né? Mas agora aqui nos anos iniciais, tanto no primeiro e segundo quanto do terceiro ao quinto, serão trabalhadas as ginásticas de cunho geral, mas vão haver diferenças entre as habilidades que serão trabalhadas, né? Agora, falando um pouquinho sobre as habilidades que serão trabalhadas na ginástica geral nos anos iniciais de primeiro e segundo ano, apresentam aqui, né? Experimentar, fruir e identificar diferentes elementos básicos da ginástica, né? Aí estão incluídos os equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, e pode ser acompanhado de material ou não. E da ginástica geral, né? De forma individual, ou ela pode também ser trabalhada em pequenos grupos, sempre levando em consideração a adoção de procedimentos de segurança. Também haverá o planejamento e a utilização estratégica de estratégias, né? Estratégias, né? Utilização de estratégias mesmo para execução de diferentes elementos básicos que pertencem à ginástica geral. E também participar, identificando, né, as potencialidades e os limites do corpo de cada um, né? E também respeitando as diferenças individuais que esse corpo ele vai apresentar em seu desempenho. Aqui também será trabalhado a descrição por meio de múltiplas linguagens, né, seja corporal, oral, escrita ou audiovisual, as características dos elementos básicos da ginástica e da ginástica geral, e também identificando a presença desses elementos em distintas práticas corporais. Agora, se tratando das habilidades que serão trabalhadas do terceiro ao quinto ano, no que diz respeito à ginástica geral, também vai estar presente experimentar e fruir de forma coletiva combinações de diferentes elementos da ginástica geral. A mesma coisa do outro, né? Equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias. E aqui irão ser propostas coreografias com diferentes temas cotidianos. Também terá o planejamento e a utilização de estratégias para resolver desafios na execução de elementos básicos de apresentações coletivas, né? Da ginástica geral,
reconhecendo as possibilidades e os limites que o corpo ele vai apresentar e também deverá ser adotado procedimentos de segurança. Agora, falando sobre como essas habilidades elas serão abordadas no sexto e sétimo e oitavo e nono anos do ensino fundamental, no sexto e sétimo, a ginástica que vai ser trabalhada agora é a ginástica de condicionamento físico. E aqui, os alunos eles deverão experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas e, a partir disso, identificar seus tipos, né, de força, velocidade, que resistência a pessoa tem, identificar também a flexibilidade que o indivíduo tem e quais sensações corporais elas são apresentadas, né, durante a prática dessas atividades. Também deverá construir coletivamente procedimentos e normas de convívio, onde será possível viabilizar a participação de todos nas práticas de exercício físico. E também aqui terá o objetivo da promoção da saúde. Também deverá diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas para que práticas de exercício físico dentro e fora da escola aconteçam. Agora, falando do oitavo e nono ano, vão ser trabalhadas as ginásticas de condicionamento físico e as ginásticas de conscientização corporal. Aqui, os alunos eles também vão experimentar e fruir um ou mais programas de exercício físico, identificando quais são as exigências, né, corporais desses diferentes programas e vão também reconhecer a importância da prática individualizada e adequada às características e necessidades de cada indivíduo. Também aqui deverá ser feito discussões sobre as transformações históricas dos padrões de desempenho de saúde e beleza. E também vão considerar a forma como esses elementos eles eram apresentados, né, nos seus diferentes meios, tanto científico, midiático, e deverão problematizar, né, a prática excessiva de exercícios físicos e também o uso de medicamentos para ampliação ou rendimento e também, né, a potencialização das transformações corporais. Aqui, os alunos, eles também, segundo a BNCC, eles deverão identificar as diferenças e semelhanças entre a ginástica de conscientização corporal e a ginástica de condicionamento físico. E, a partir disso, elaborar discussões, né, sobre as práticas e também como cada manifestação ela pode contribuir com a melhora da condição de vida, saúde, bem-estar e cuidado com o indivíduo, né, consigo mesmo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da ginástica artística, né? Bom, essa ginástica, ela também é conhecida aqui no Brasil por ginástica olímpica. E é uma modalidade de ginástica onde os atletas realizam um conjunto de exercícios em aparelhos oficiais. E neles, movimentos que revelam a força, a agilidade do atleta, flexibilidade, coordenação, o equilíbrio e o controle do corpo. Bom, a ginástica artística é uma modalidade esportiva, ela está lá no técnico combinatório. E agora para frente eu vou mostrar quais são os aparelhos. A ginástica artística ela pode ser masculina e feminina, né? Onde os aparelhos da masculina são 6 e os aparelhos presentes na ginástica artística feminina são 4. Deixa eu só mostrar aqui a ginástica artística masculina. Tem o solo, a barra fixa, horizontal, as barras paralelas, as argolas, tem o salto sobre o cavalo
e cavalo com alça. Ai, meu Deus. Aqui. E a ginástica artística feminina também tem o solo. A diferença é que o solo no feminino tem música, o solo no masculino não tem música. As barras aqui são assimétricas, tem a trave de equilíbrio e também tem o salto sobre o cavalo, né? Salto sobre o cavalo e o solo são aparelhos similares, né? Que existem tanto na feminina quanto na masculina, salvo aqui a música que não tem no masculino. E falando aqui da ginástica rítmica, né? Nas Olimpíadas e campeonatos oficiais, apenas as mulheres elas participam das competições individual e também em equipe. A ginástica rítmica é um tipo de ginástica desenvolvida com movimentos corporais, uma mistura de arte, criatividade e capacidade física, cuja execução é realizada em sincronia com música. Trazendo aqui os aparelhos, né, da ginástica rítmica, temos a corda, o arco, a fita, a bola e a massa. Agora falando um pouquinho da ginástica circense, a ginástica circense ela é uma modalidade que se refere às práticas ginásticas realizadas a partir de atividade artística circense. E ela é composta principalmente por ações que envolvam o equilíbrio, o contorcionismo, acrobacias, malabarismo e também a manipulação de objetos. A ginástica circense ela pode ser praticada de diferentes maneiras. Entre as ações mais comuns estão as acrobáticas, que envolve o uso do próprio corpo e também o uso de aparelhos. Bom, essa foi a nossa aula falando sobre a unidade temática de ginástica. Nos vemos na próxima.